Muitas coisas, quando são feitas repetidas vezes, têm a tendência de gerar em nós uma familiaridade, uma domesticação do seu tamanho real. É um exemplo interessante para a gente pensar. Você para ver um eclipse ou para ver um pôr do sol? Geralmente, o que nos chama muito mais atenção é um eclipse, mais do que um pôr do sol. E qual é a razão por que a gente não contempla tantos pôr do sóis e faz um maior barulho e se organiza para ver o eclipse? Porque lá dentro algo de nós diz que um pôr do sol acontece todo dia. Agora o eclipse acontece de 10 em 10 anos, 20 em 20 anos, 50 em 50 e parece ser uma oportunidade perdida. Mas coisas extraordinárias, elas não deixam de ser extraordinárias quando a nossa percepção sobre elas começa a diluir. E uma delas é a oração. Pensa um pouquinho, um ser desse tamanhinho, como eu e você, que não temos o poder de autonomamente manter o coração batendo, que não temos poder e controle sobre muitas coisas e a gente não conseguiu controlar um vírus, por exemplo, e a gente, do ponto onde a gente está, trancado num quarto ou num ponto de ônibus, na fila de um banco, pode simplesmente erguer o coração em direção ao céu e falar com o Rei do Universo: Pai, Pai querido, Pai nosso que estás nos céus. Quantos de nós podemos viver a vida inteira e nunca, em nenhum momento sequer, ousar livremente falar com o chefe da repartição, o diretor da empresa, o prefeito da cidade, o governador do estado ou qualquer outra pessoa que está envolvida em autoridade nesse momento? Essas conversas são extremamente complicadas e difíceis e podemos, como eu disse, passar a vida inteira sem nunca ter tido uma oportunidade como essa. Mas e lá no centro de comando do universo, onde o Todo-Poderoso se assenta e pode fazer absolutamente todas as coisas, nós nos aproximamos dele e falamos: Pai. Muitas coisas podem ser colocadas como proibidas para você e para mim. Neste momento em que nós conversamos, há muitos cristãos que definitivamente não podem ter Bíblia, mas eles são cristãos. Há muitos que não podem congregar e não vivem a experiência de viver a sua fé em uma comunidade de fé, em uma igreja, e não sabem o que é poder sentar do lado de alguém e cantar da sua fé em voz alta. Mas eles são cristãos. Existem cristãos que não convivem com outros cristãos, portanto, há cristãos que não podem ter Bíblia, portanto, há cristãos que não podem fazer o que muitas pessoas livremente fazem em países onde o cristianismo é assim autorizado. Mas não existe e nunca existiu e jamais existirá um cristão que não ora. Porque se existe alguma coisa que Deus garantiu com total liberdade e que ninguém pode impedir você de fazer, é orar. Portanto, a oração é a respiração de fato da alma, é o que nos define, ela gera uma identidade e é necessário que a gente pare um pouco, pense um pouco e coloque a importância necessária nessa atividade que nos faz viver. Não sai daí. Nós vamos falar mais sobre isso aqui no Fé para Hoje. Relacionamentos se aprofundam no diálogo, qualquer um, o seu com o seu cônjuge, seus amigos, sua namorada, seu namorado, seus filhos e com Deus. Há um relacionamento que se aprofunda no diálogo. Deus não tem nada para aprender sobre você. Ele sabe tudo sobre você e tem um plano perfeito para a sua vida. Mas você tem muito que aprender com Deus e aprender não somente as coisas que Ele fala, mas a maneira como o plano dele se encaixa na sua vida na caminhada. É por isso que a oração é muito importante. A oração é um diálogo e quando ele é franco, sincero, de coração aberto, com humildade e entrega, a oração transforma o ser, dá novas perspectivas, mesmo que o caminho não se transforme imediatamente, o caminhante será mudado. Deus me ouve? Essa é uma pergunta e uma resposta junto, porque quando nós oramos, isso é uma resposta do nosso coração a um Deus que já se dispôs a falar comigo. Mas há muitas coisas sobre a oração, por tão importante que ela é, que nós precisamos saber também, porque não conseguimos sobreviver e chegar ao nosso destino, à eternidade que Deus nos preparou sem orar. Sim, atente para isso que eu estou te dizendo. A eternidade será vivida por pessoas que aprenderam a conviver com Jesus aqui. Deus está preparando um céu para você, mas está te preparando para o céu também. Eu tenho para te dar um recado neste momento sobre isso. A Rede Novo Tempo preparou um estudo de fundamental importância, é esse aqui. Deus me ouve. Ele fala e está desenvolvido para te levar
para as páginas da Bíblia e compreender o que a Bíblia fala sobre esse importante assunto, sobre essa importante atividade. E perceba quantas vezes eu estou citando a palavra importante, porque isso de fato é muito, muito importante. A oração é a respiração da alma. Então, amigo, faz o seguinte, pega seu telefone e liga para cá. Fala com a gente, porque a Escola Bíblica da Novo Tempo já está pronta para receber a sua ligação, falar com você e te enviar esse material sem custo nenhum, nem o envio você paga, nem o material, sim, para você e para a sua família. Você pode simplesmente pegar seu telefone e ligar para a gente, ou pode escolher mandar uma mensagem, ou você pode escolher entrar no site da Escola Bíblica. Aliás, no site da Escola Bíblica tem muito material bom para você lá, é só entrar lá e navega que tem bastante coisa. Preenche seu cadastro lá, passa as informações que são necessárias e aí você já se matricula nessa escola que é a mais importante que você pode matricular agora e esperar que o material vai chegar para você de graça. Vai ser muito bom para você e para sua família. Fala para todo mundo e quando você ligar para a gente, fala que você ouviu um recado meu. Pode falar que você ouviu um recado e pede o estudo que você viu aqui oferecido no Fé para hoje. Continua com a gente. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, tem um dos textos, se não o texto, mais importante para definir quem você é e quem eu sou. Façamos o homem, diz o texto, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O texto continua dizendo, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Um texto muito bonito, um texto muito importante. Primeiro porque te define como um ser criado e tudo que é criado com um propósito, qualquer coisa. Quando Deus faz, Ele faz para alguma coisa. O relato de Gênesis diz isso. Façamos e Ele faz, Ele espalha os astros pela imensidão e Ele diz, sirvam eles. Ele coloca frutas nas árvores e diz, sirvam elas. Ele coloca e diz para que as coisas fazem. Então Ele separa, distingue, dá nome, dá propósito. Separa, distingue, dá nome, dá propósito. Esse é o padrão, o ritmo da criação. O homem também é assim, separado, distinguido e com um propósito definido. Distinto. E essa é uma descrição importante para você e para mim como seres humanos. Mas atente para algo aí. Qual é o propósito? Tenha ele domínio. Quando nós chamamos a Deus de Senhor, temos que compreender que Ele tem domínio sobre tudo que existe. Chamamos Ele de Senhor. A palavra grega para Senhor, usada muitas vezes para Jesus no Novo Testamento, é Kyrios, o Senhor, que é o equivalente ao Yahvé do Antigo Testamento. O Eu Sou, o Senhor de toda a glória, o Pai da eternidade, o Eu Sou de fato. O que é que essas informações dizem para a gente a respeito da oração? Tudo que está sob o trono de Deus está sob o domínio dele. Mas Deus, quando faz o homem, diz, tenha ele domínio. Se Deus, que domina sobre todas as coisas, dá para o homem um propósito de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra, isso significa que ele vai dominar através do homem. Isso é muito importante, anota aí. Deus exerce o seu domínio na terra por meio do homem. No Salmo 8 vai dizer, numa das frases do Salmo 8, abaixo de Deus fosse criado. E a gente é colocado na terra com um papel de, eu vou usar uma palavra imprecisa, mas atente para ela no contexto, de gerenciamento. No meio religioso, no meio cristão, nós usamos uma palavra muito frequente para dizer isso. O homem é mordomo. O mordomo é aquele que domina tudo, tem acesso a tudo, usufrui tudo, administra tudo, mas não é dono de nada. Esse é o mordomo. Qual é o pecado do mordomo? Se sentir dono. Simples assim. E há um limite entre o que é do mordomo, a ação do mordomo e o que é do dono. A gente pode ver isso em muitas páginas da Bíblia. Continua atento para essa função. O homem domina os peixes do mar. Isso quer dizer que Deus quer dominar sobre os peixes do mar através do homem. E Ele dá esse domínio para o homem como sua função de representá-lo como um mordomo na terra. O homem pecou. O capítulo 3 de Gênesis mostra esse pecado do homem e quando ele
peca, ele traz para dentro da terra um conflito entre dois domínios, porque o mal vai galopando sobre as coisas e vai exercendo um domínio espúrio, ilegítimo, e aqui existe no planeta uma guerra de domínios. Você pode estar perguntando, mas Deus não domina sobre tudo? Como que ele não domina sobre o mal? Deus domina inclusive sobre o mal e não há nada que aconteça no universo de Deus que esteja fora do seu controle. O mal entrou no momento no mundo e vai ter um momento que ele vai sair. E nós atuamos contra o mal como inimigos do plano de Deus, como soldados no domínio de Deus para combater e fazer parte do plano. Assim que Adão sai do Éden, Deus dá para ele uma ordem, para ele cultivar, para ele lavrar a terra e diz como que seria esse domínio agora. Agora seria um domínio conflituoso. Quando a gente avança um pouco nas páginas da Bíblia, nós vamos chegar no relato do dilúvio e ali nos capítulos 8 e 9 de Gênesis temos muitas informações ali sobre o dilúvio, mas há uma renovação da aliança de Deus com a humanidade. E ele diz agora sobre o domínio do homem sobre os animais e há um elemento novo ali, o medo. E há medo na relação entre o ser humano e os animais, mas há uma confirmação da superioridade do homem em relação a ser mordomo. Concluindo essa parte, é necessário que a gente tenha em síntese algo em mente. Deus colocou você e eu nessa terra como administradores, mas a primeira coisa que nós administramos não é o nosso salário. A primeira coisa que administramos não é só nossas capacidades, nossas habilidades, nossos dons, mas a imagem de Deus que foi colocada em nós. Portanto, quando você, marido, chega em casa, você é responsável pela imagem de Deus que adentra a porta da sua casa junto com você. Quando você sai de casa, você é responsável pela imagem de Deus que é demonstrada ao mundo através de você, todos nós. E tudo que existe em nós que não se parece ou não está representando a Deus é algo a ser transformado. E tudo que existe em nós que demonstra a Deus é algo a ser confirmado e expandido. E no final de todas as contas, o juízo se dá pelo mau uso da imagem de Deus em nós. E isso é muito importante e é sobre isso que a oração está calcada. A Epístola de Tiago, quando chega no 5º capítulo, cita Elias como um exemplo e como um exemplo de oração. O texto de Tiago, no capítulo 5, fala que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas coisas que nós. E remonta e nos lembra o episódio onde Elias enfrenta os profetas de Baal e a idolatria que afetou Israel e no seu confronto contra Jezabel e Acabe no projeto de Deus de restaurar a adoração verdadeira lá em Israel. Pois bem, o texto de Tiago fala que Elias, como um homem como nós, orou e por 3 anos e meio não choveu. O mesmo texto fala que depois Elias orou e depois de 3 anos e meio voltou a chover. Vamos voltar um pouquinho para antes de Elias. Deus tem uma aliança com o seu povo. Sim, são 2 partes. Deus faz uma aliança conosco, coloca símbolos da aliança e nos diz as bênçãos da obediência e os dispositivos que ele vai acionar de correção. A gente chama de maldições da aliança, o que na verdade é a maneira como Deus nos alerta dos perigos que existem de viver uma vida por nós mesmos, sendo nós completamente incapazes de manter a vida. Portanto, os atos corretivos de Deus no decorrer da história têm a intenção de nos colocar de volta no caminho. Lá no livro de Deuteronômio, no Pentateuco de uma forma geral, mas muito mais no livro de Deuteronômio, Deus vai dizer o que aconteceria caso a idolatria entrasse em Israel. E ele diz sobre o céu e sobre a terra e fala sobre um céu que se seca sem dar chuva e fala de uma terra que nega dar seus frutos, como ato de demonstrar para o povo, repito, quais são os perigos e que aquilo pode indicar por uma tragédia muito maior ainda de uma vida sem o autor da vida. O que eu quero dizer com isso? Que os 3 anos e meio, ou seja lá qual foi o período de seca, a invasão dos inimigos e aquela agrura de não ter o que comer porque não choveu, já estava previsto. Aliás, não existe nada de mal que possa nos acontecer por uma vida sem Deus e não existe nenhum ato corretivo de Deus, no juízo de Deus, que ele não tenha dito que iria acontecer. O ser humano na história nunca ficou surpreso e nunca deveria ficar surpreso por uma coisa que aconteceu por sua vida sem Deus, porque Deus disse
exatamente o que aconteceria. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Isso não é surpresa, a morte não seria surpresa. Ele disse que aconteceria isso. Nós não deveríamos ficar surpresos com os sofrimentos e a dor. Ele disse que aconteceria isso, como Israel não deveria ficar surpreso com o fato de não cair chuva. Mas quando Deus diz para Elias interferir, falar com o rei, chamar o arrependimento e nessa resposta negativa que o rei dá, não chegar ao arrependimento, ele dizer que vai ficar um tempo sem chover, imediatamente após ou junto com essa ordem de Deus, ele diz para Elias orar para que não chovesse. Faz sentido, já estava escrito, Moisés já tinha escrito que isso iria acontecer. Há um dispositivo já prescrito e anunciado da aliança, que a seca era um sinal da quebra de mandamento e de que Deus iria ali agir de forma a dar consciência para o povo. Deus fala com Elias e fala, Elias, não vai chover e não vai chover por 3 anos e meio, então suba ao monte e ore para que não chova. Então no momento que Elias vai, ora para que não chova, o céu se fecha e não chove. Chama atenção, né? O próprio Deus disse que depois de 3 anos e meio choveria. Então agora ele chama Elias e fala para Elias orar para chover. E Elias agora sobe o monte e chove. Vamos voltar para a informação inicial. Por que disso? Porque Deus fez o homem e colocou o homem na terra para ser seu representante. Entende como as informações, no caso de Elias, se relacionam diretamente com aquilo que ele pensou quando fez Adão? No momento que Deus fala, Elias, eu vou agir, e vou agir através de você. Então, Elias, ele aciona o céu e, instado pelo coração de Deus, ele ora para que nessa oração Deus faça a sua vontade a partir do domínio humano sobre a terra, porque o homem foi feito para representar Deus e Deus escolheu que na lógica de organização da terra, na lógica do conflito entre o bem e o mal e a maneira como Deus participa para nos salvar, nós tenhamos uma ação fundamental. Não que necessariamente Deus dependa de nós, mas Ele escolheu colocar-nos como seu representante para agir através de nós. Portanto, tem muita coisa que não aconteceu porque você não orou. E tem muita coisa que só aconteceu porque você orou. Se você está me ouvindo agora, é capaz de ouvir e o seu coração está sendo voltado, está sendo impulsionado na direção de Deus, não tenha dúvida, alguém orou por você. No livro de Êxodo, capítulo 31 em diante, mais especificamente quero falar do 32, há um episódio importante mesmo ali que está acontecendo e famoso de um diálogo entre Deus e Moisés. Moisés subiu um monte para ouvir uma instrução do Senhor a respeito da trajetória de Israel e de como esse Israel se portaria no seu plano, no plano de Deus para aquele povo. Deus deu a lei, Deus deu as leis civis, as leis cerimoniais e a instrução para construir o santuário. Enquanto isso tudo acontecia lá sobre o monte, no pé do monte Israel pecava e antes mesmo de ver a tábua com os mandamentos escritos, Israel já tinha quebrado o segundo, fazendo uma imagem ali de escultura. Pois bem, presta muita atenção nisso. Deus tem a intenção de salvar o pecador. É a intenção de Deus muito antes e muito mais do que Moisés de interferir e confirmar o sacerdócio levítico em Arão. Deus quer fazer justiça. E naquele momento Deus conversa com Moisés e provoca Moisés para interceder. E naquele momento que Deus está falando com Moisés, Deus fala com Moisés sobre a punição e sobre o castigo e sobre a extinção que permeia, que envolve e que é fatal para aquele que está pecando. E neste momento Moisés começa a falar e no Êxodo capítulo 32, verso 32, Moisés fala: perdoa-lhe o pecado, ou se não risca-me, peço-te do livro que escreveste. Moisés não é mais amor, não é mais bondoso, não é mais misericordioso, não é mais salvífico que Jesus. E naquele diálogo parece que Jesus quer destruir e Moisés quer salvar, mas é exatamente o contrário. Deus está instando e provocando Moisés para ser o seu intercessor, ser o seu representante. E numa relação céu-terra, um ponto humano é o canal para a interferência de Deus. Ele é mordomo e naquele momento ele está sendo mordomo do plano de redenção. Se a gente der um salto na Bíblia e for para os evangelhos, há um diálogo entre Jesus e Pedro, dramático.
O peso do ar é impressionante. Jesus olhando firmemente para os olhos de Pedro e Pedro não sabendo tudo que Jesus sabe, inclusive sobre ele mesmo, começa a conversa assim: Simão, Simão, Satanás lhe reclamou para peneirar você como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Pedro responde, mas responde não da maneira como Deus espera que ele responde e fala: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus então fala para ele de volta: estás pronto para morrer por mim? 3 vezes antes que o galo cante, me negarás. Voltando nessa história, a parte importante para o nosso diálogo aqui é: Simão, Simão, Satanás lhe reclamou para te peneirar como trigo. Pergunto para você, essa expressão Satanás te chamou, te pediu para te joeirar, para jogar para cima, sacudir você como trigo? E a pergunta que fica na minha mente é: pediu para quem? Vamos pensar nas hipóteses. Satanás pediu para Jesus para que Jesus entregue Pedro para ele. Chance zero, essa hipótese está descartada. Por mais ousado, arrogante que seja Satanás, é o máximo, é o cúmulo ele pedir para que Deus entregue para ele uma pessoa que ele veio salvar. Isso não veio acontecer. E mesmo que essa arrogância acontecesse, Jesus não entregaria Pedro. Jamais. Vamos tirar essa hipótese. A outra é: pediu para os seus anjos irem buscar Pedro. E nessa hipótese eu começo a confirmar mais. Ou seja, ele te reclamou, Satanás tem um plano, ele disse, para chegar até você, arrebentar você e deixar você sem condições de me servir. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. O que Jesus está dizendo nesse texto? Que Jesus intercede por Pedro, ora por Pedro e pede para que o Pai exerça um poder sobrenatural que impeça que o poder sobrenatural de Satanás destrua a vida de Pedro. Eu roguei para que a tua fé não desfaleça. A oração de Jesus impede um poder que Satanás exerceria sobre o seu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui é que a oração intercessora coloca em combate 2 forças. Porque neste mundo onde o mal está presente, há uma atuação constante do mal para impedir as pessoas de se tornarem aquilo que Deus quer que elas se tornem. Isso é claro no texto. O mal, Satanás já tinha percebido tudo o que Pedro poderia ser uma vez que ele recebesse e vivesse uma vida na plenitude que Cristo desejaria para ele. Como de fato, quando a gente vê no livro de Atos, metade do livro de Atos são atos de Pedro. Ou muito melhor, os atos que Jesus fez por meio do seu Espírito na vida de Pedro. O que os textos e as ações de Pedro dizem para a gente? Que Satanás percebeu o poder que Pedro tinha de fazer avançar o reino de Deus e causar um impacto no reino das trevas, rachando e gerando trincas e fraturas no reino das trevas. Então Jesus fala: Satanás já percebeu quem você vai ser e está fazendo de tudo para que você nunca chegue àquilo que você quer ser. Mas eu sei disso. E eu orei por você, para que você seja restaurado, transformado e que a tua fé não desfaleça. No dia que você se converter, você vai converter todo mundo. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Jesus, nesse dia, nos ensinou muitas coisas e uma principal sobre a oração intercessora. A oração intercessora é uma interferência que impede que uma pessoa tenha os ouvidos bloqueados pelas ações do mal e ela possa livremente escolher por Jesus. Um texto de Paulo muito importante vai nos falar sobre isso com mais profundidade ainda. Segunda carta que Paulo escreveu para a igreja em Corinto, capítulo 4, verso 3, diz assim: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo está conversando com a igreja em Corinto e dentre muitas coisas que ele fala para essa igreja, ele está dizendo sobre um evangelho encoberto. Traduzindo o que Paulo está falando e trazendo para os nossos dias, ele está dizendo o seguinte: nós estamos falando, mas só falar não adianta, porque o ato de pregar o evangelho é o ato de parar num cemitério e tentar dialogar com o defunto.
É exatamente isso e talvez mais profundo ainda numa radicalidade, porque ele fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e Deus nos ressuscita. Salvar alguém é algo mais profundo e mais radical do que ressuscitar alguém. Portanto, a única coisa que uma pessoa morta consegue fazer é produzir mau cheiro. Aliás, eu vou dizer que o morto nem sozinho consegue fazer isso, porque o mau cheiro do defunto é produzido pelas bactérias que estão lá. Nem isso ele consegue fazer sozinho, quanto mais ouvir. Portanto, quando nós falamos do Evangelho para alguém, é fundamentalmente necessário, radicalmente necessário, que um poder sobrenatural acompanhe essas palavras e gere na pessoa uma aceitação a essa palavra. Há muitas barreiras que podem ser explicadas, barreiras culturais, barreiras etárias. Se você está conversando com pessoas de uma faixa etária muito diferente da sua, você sabe que a linguagem já é um empecilho. Nós estamos lendo o texto de uma pessoa que escreveu este texto há 2000 anos atrás. É óbvio que de 2000 anos até agora, muitas barreiras precisam ser rompidas que nós não somos capazes de romper para que o texto seja compreendido. Pensa em nós, viemos de culturas diferentes, de classes econômicas diferentes, pensamos de formas diferentes e vamos ler o mesmo texto. O texto bíblico revela para nós coisas que nós não admitimos ouvir de absolutamente ninguém. Nós não gostamos que as pessoas levantem diante de nós os nossos defeitos, as nossas falhas e deem para a gente a flagrante notícia de que não somos capazes de realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos e muito mais. Somos uma fábrica de ídolos e egoísmos. O Deus deste século usa todas as coisas possíveis para que quando você abra a boca para falar do Evangelho, as pessoas não compreendam o Evangelho. E se compreenderem a boa nova do Evangelho, compreendem o Evangelho sem Cristo. Eu queria que você prestasse muita atenção no que ele está dizendo como ênfase no texto. Porque ele diz que se o nosso evangelho está encoberto, é para aqueles que se perdem que está encoberto, e ele diz uma razão, porque a cegueira do entendimento dos descrentes é para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Muitas vezes ainda, algumas pessoas estão vendo o evangelho da boa notícia de morar num lugar bom, a boa notícia de morar num lugar onde não chega boleto e que não tenha doenças e que todo mundo ama ele e ele ama todo mundo e está tudo de bom, mas não viu a glória de Cristo no evangelho. E muitas pessoas têm aceitado um evangelho sem Cristo, é só o evangelho da vantagem, como se Cristo tivesse preenchido um cheque infinito, entregado e indo embora. Não há um relacionamento. Por que oramos? Porque devemos orar. Primeiro, porque oração está vinculada à nossa identidade. Fomos feitos para interferir e quando oramos, nós interferimos. Por que devemos orar? Devemos orar para que a força e a fé das pessoas seja resistente aos ataques do mal. E devemos orar para que a escama, para que aquilo que cobre os olhos e tapa o ouvido das pessoas simplesmente desapareça para que o encontro aconteça. Interceder é marcar um encontro. Hoje você pode marcar um encontro entre o Salvador e o pecador e simplesmente confiar que o pecador vai fazer o seu melhor, porque diante do pecador, o Salvador gera uma coisa que todos nós esperamos dele: salvação. Ore.